Não ficar Isso. muito engessado, porque às vezes você está tentando concluir um raciocínio e o tempo acabou. Eu não gosto disso, não. Tá certo. Aí sendo que usa o bom senso, os dois usam o bom senso para não exagerar de uma parte ou da outra. Perfeito. Pois vamos começar então. O que é que tu acha, Aline? Tá ótimo. Tudo bem, Adriano? Por mim, tudo bem. Então tá bom. Então, bora lá. Baru atah Elohim melech haolam. Bendito é o nome do Todo-Poderoso Rei do Universo. Amém. Então, o que é pregado na cristandade, talvez não pelos reformadores, mas basicamente por igrejas 100 anos para cá, é que a lei teria cessado, né, na morte do Mashiach, e quando eles falam a lei, eles incluem também os 10 mandamentos, e por diante não faz nenhuma separação entre uma coisa e a outra. E na nossa perspectiva, o que cessa são sacrifícios relativos ao sistema sacerdotal levítico, e a questão das punições que eram atribuídas dentro do Estado que foi colocado para Israel, quando o Eterno tira o povo do Egito. Ele cria um Estado, e nesse Estado existiam leis de absolvição e retribuições de penalidade. Então isso é impraticável em outro Estado, essas punições, porque é uma outra coisa. Se tratando dos sacrifícios e ofertas, isso cumpre na pessoa do Mashiach. Mas os mandamentos, a Seret Hadribot, que são os 10 mandamentos, são leis universais, elas não cessam no madeiro. Yeshua, ele vem cumprir o que a lei pedia a respeito da desobediência, que era a morte. Ele pagou esse preço por nós, e isso sim nos capacita, né, pelo seu Espírito para o cumprimento dessas leis que são morais e são eternas. Então, o que faz separação, como diz Isaías 59, 2, diz assim: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Elohim, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a separação entre o Eterno, entre nós e o Eterno, é os nossos pecados. E não há pecado sem lei, já diz o apóstolo Paulo. Não há pecado sem lei. Então, é essa a nossa visão. Muito bom. Levou aí uns 2 minutinhos, tá? Pode falar, Adriano. Então, a questão é especificar que leis são essas. Deus ele deu uma lei lá no Éden. De toda árvore vocês podem comer, mas a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, vocês não podem comer. Era uma lei. Está vigente hoje essa lei? Óbvio que não. Nos dias de Noé, Jeová deu uma outra lei. Construa a arca, faça ela desse tamanho, com essa altura. Lei. Entre na arca para você ser salvo, você e sua família. Está vigente hoje? Também não. Nação de Israel. Jeová deu 613 leis para aquele povo específico. Era a constituição da época. Está vigente hoje? É o que nós vamos tratar. Os cristãos hoje, eles estão obrigados a obedecer às 613 leis da nação de Israel? Ou Jesus ele mudou isso? Será que eu, como cristão hoje, em 2025, ainda tenho que ter um templo físico para eu matar um animal e oferecer em sacrifício a Deus para ter o meu perdão de pecados, assim como era feito na nação de Israel? Porque isso era lei. Era uma lei também que dizia que se meu filho me desonrasse, eu poderia apedrejá-lo. Essa lei está vigente hoje? Ou Jesus acabou com essas leis civis, cerimoniais, doutrinárias? É o que nós vamos ver dentro da Bíblia. O que os apóstolos falaram sobre isso? Nós vamos entender no final desse debate que, de fato, sem lei não há pecado. Mas é sem a lei mosaica ou tem um novo código de lei que o cristão tem que seguir? Que é diferente
e mais aperfeiçoado para o cristão do que quando era para a nação de Israel. O que Paulo falou sobre isso? O que o próprio Jesus falou sobre isso? É o que nós vamos analisar. E para começar, eu trago para essa conversa Colossenses capítulo 2, versículo 14, palavras inspiradas do apóstolo Paulo, ele escrevendo para os cristãos, ele já responde às indagações que foram levantadas até o momento. Colossenses 2,14. Ele falou assim, eu vou ler o versículo 13 para contextualizar. Além disso, embora vocês estivessem mortos por causa das suas falhas e do estado incircunciso da sua carne, Deus lhe deu vida junto com ele. Ele nos perdoou bondosamente todas as vossas falhas e apagou o documento manuscrito que consistia em decreto e estava em oposição a nós. Ele a removeu, pregando-o na estaca. Então, sim, Deus, por meio de Jesus Cristo, apagou o documento manuscrito e removeu a obrigação de obedecer aquelas leis da nação de Israel, deixando claro que sim, Jesus apagou a lei de Israel. Pronto? Versão. Muito bom, muito bom. Foi 3 minutos também. Qual a versão que você leu? Acho que ele estava lendo na No Tradução TN, do- né? Tradução Novo do Novo Mundo, Mundo. né? Isso. Certo. Então, eu posso fazer pergunta? Pode. Bora lá. Então, Adriano, você leu aí documento, né? Como é que é? Repete bem o termo que foi usado. Documento manuscrito de decretos. Certo. É o seguinte, o texto que está aí, o termo grego é estorreia, né? Xirografo, na verdade. Estorreia é um termo antes. Você sabe o que era um xirografo? Explique. Não. Procure bem aí o que é xirografo. Não é lei. Xirografo ou quirografo, vai depender da pronúncia, é um escrito de dívida. Então, tal que algumas bíblias trazem exatamente isso. Havendo riscado a cédula de dívida, que era contra nós. Cédula de dívida. Se você pegar alguns comentaristas, eles vão dizer que isso é como se fosse uma promissória. Então, o que é cravado no madeiro não é a lei. O que é cravado no madeiro é os nossos pecados. É a dívida de cada um. Mas se você estiver discordando, você pega o texto em grego, pega a palavra quirografo e mostre para nós se não é isso aqui. Não é lei. É cédula de dívida. Certo? É uma promissória, foi o que ele cravou lá, era o que nós devíamos. Porque é sem lógica. O camarada roubou, matou, e aí eu vou lá e cravo o mandamento que dizia não mate, não roube, não adultere. Oxi, não faz sentido, né? Então o que o Machia vai fazer é cumprir o que a lei pedia. O que é que a lei pedia? A morte do indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo matou, roubou, adulterou, fez alguma coisa violando qualquer um dos mandamentos que diz não faça isso, não faça aquilo, ou faça aquilo, ou não faça. E aí vem uma lei que diz assim, ele vai ter que morrer. E para ele não morrer, o que tem que fazer? Tem que morrer alguém por ele. Na época se matava um cordeiro, se matava um bode, se matava uma ovelha, um boi. Então, nesse texto aí, Adriano, sinto muito lhe dizer que o texto aí não tem a palavra lei no texto. Não existe no texto. Porque lei em grego é nomos. Está longe aí. O termo aí é quirografo ou xerografo. Não é isso, viu? Muito bom, foi 2 minutos. Bom, e seu argumento é um ataque ao espantalho porque eu não li a palavra lei. Eu li documento manuscrito que consistia em decretos. A promissória era apenas uma. Inclusive, a palavra tetelestai
Você sabe o que significa, né? Sei. É quando Jesus diz está pago. Qual que era a dívida? O pecado. Como que o pecado era exposto? Pela lei. Então, quando a Bíblia diz, aliás, o apóstolo Paulo deixa claro que Cristo ele pagou pelo pecado, é quando ele cancela a lei que expunha o pecado. E não é somente nessa ocasião. Ele, falando sobre o mesmo assunto, ele reforça aqui em Efésios capítulo 2, 14, ele fala exatamente sobre isso. Aqui, o Zacai, Paulo está usando a questão do pagamento de dívida. Por isso que Cristo falou, está consumado, está pago. Na época, quando você tinha uma dívida lá naquela época, você tinha como, de fato, uma nota promissória. Era algo que estava escrito que podia aplicar ali uma sentença. Igual a lei da nação de Israel. Aí Jesus vem, pega a nota promissória e carimba com a sua morte. Está pago. Ele não deve mais nada. Trazendo a ideia de que ele estava livre da obrigação, da dívida, de obedecer à lei da nação de Israel. E para corroborar com isso, o mesmo cara que escreveu Colossenses 2, agora para os cristãos em Roma, na cidade de Éfeso, no versículo 14, ele escreveu assim, ó, no versículo 15: por meio de sua carne, ele aboliu a inimizade, a lei de mandamentos em forma de decretos, para fazer dos dois grupos que estão em união com ele um novo homem e fazer paz. Então Jesus, por meio da sua carne, seu corpo físico, ao ser sacrificado em benefício da humanidade, ele aboliu a inimizade que existia entre judeu e gentil e a lei de mandamentos em forma de decretos. A lei da nação de Israel. Como Jesus, ele cumpriu o objetivo da lei, não tinha mais por que os cristãos continuarem obedecendo à lei de Israel. Jesus já havia pago a dívida, cancelado a nota promissória que punia aqueles que obrigatoriamente tinham que obedecê-los. E se não obedecessem, eram punidos. A dívida era cobrada. Jesus vem e paga a dívida. Como? Por meio do seu corpo sendo sacrificado. Talvez, Acai, você ainda não esteja satisfeito, mas antes de você responder, é bom você dar uma lida em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, que você, nas suas argumentações, vai acabar transformando o sacrifício de Jesus como algo inútil em relação à lei. E o texto que vamos trabalhar é Gálatas 4, 4 e 5 posteriormente. Muito bom. O que foi lido pelo Adriano foi o seguinte: e apagou o documento manuscrito. Então, as pessoas que lê grego aqui, é só ler o texto em grego, você não vai achar isso não. Certo? Então, é uma manobra teológica a partir de tradução. Não tem isso lá. Hierografo, as melhores traduções do mundo, traz carta de dívida, promissória, que é exatamente o que eu acabei de dizer. Era porque se acreditava. Por que Paulo escreve isso? Porque há um livro chamado, um livro apócrifo, Assunção de Elias, alguma coisa, Apocalipse de Elias. Que eles acreditavam que tinha um anjo anotando os pecados do camarada. É como se você tivesse sendo feita ali uma espécie de promissória. Então Paulo está trabalhando isso. Sabe aquela dívida que o pessoal imagina que tem? Foi cravada no madeira. Ponto. E não a lei. É a dívida. Então, Adriano, na sua próxima fala, eu queria que você comentasse, você falou em Gálatas aí, em Gálatas 3,19, diz assim, ó: logo para que a lei, aí dependendo da tradução que você pega, uma diz assim, foi ordenada por causa das transgressões. Você pega uma outra tradução e diz assim, logo para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente
a quem a promessa tenha sido feita, e foi ordenado por meio de anjos pela mão de um mediador. A minha pergunta aqui é o seguinte: qual é a lei que ele está falando que foi ordenada ou que foi acrescentada por causa das transgressões? Que lei é essa? Só ressaltando o seguinte: eu tenho transgressões, tenho violações, e foi acrescentada uma lei por causa dessas violações. Que lei é essa? A lei de Moisés, a lei da nação de Israel. Na verdade, a nação tinha que obedecer 2 maiores mandamentos: amar a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Porém, levando em consideração a ignorância daquele povo, Jeová ele destrincha, ele especifica como que na vida deles, em toda a esfera da vida de um israelita, eles poderiam de fato obedecer os 2 maiores mandamentos. Aí inclui leis que precisavam ser específicas para cada situação. Esse código de lei, um código composto por 613 leis, era necessário para que essa transgressão ou pecado se tornasse evidente. Afinal, a única finalidade da lei era essa. Ela não salvava, não aperfeiçoava, era simplesmente expor o pecado daquele povo. E claro, ensiná-los a serem obedientes. Essa obediência a essa lei iria fazer com que o povo fosse preparado para que eles pudessem ser obedientes ao Messias que viria daquela nação. Só que se você avançar para o capítulo 4, versículo 4, diz assim, quando se completou o tempo, Deus enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher, olha o detalhe, e estava debaixo de lei. Lembra que no texto que você citou fala que essa lei foi acrescentada para tornar conhecidas as transgressões até que chegasse quem? O descendente, Jesus Cristo. Até que chegasse Jesus Cristo. Jesus chegou no capítulo 4. E aí, diz que ele nasceu debaixo de lei. Qual foi o objetivo principal de Jesus nascer debaixo de lei? Está no versículo 5. Para libertar, por meio de uma compra, os debaixo de lei. Libertar aqueles que estavam debaixo de lei. Se você ainda acha que deve seguir a lei que foi dada para a nação de Israel, você não foi liberto por Cristo. Você ainda está aprisionado num código de leis antigo. Jesus ele cumpriu isso. Ele libertou aqueles que estavam debaixo de lei. Da nação de Israel, obviamente, né? Então, Zacai, nas suas argumentações é o que eu disse. Você está invalidando o sacrifício de Jesus relacionado à lei. O sacrifício dele servia para nos libertar da lei de Moisés. Mas você quer continuar obedecendo a lei de Moisés, trazendo ela como se fosse válida para os nossos dias. E no meu próximo argumento, eu vou mostrar que há um conflito de leis que você não consegue decidir qual você vai seguir se você valida ainda a lei de Moisés. Muito bom. Ô, Zacai, tá desligado o seu, porque os cachorros fizeram barulho. Os cachorros conversando aqui. Adriana, é o seguinte. Você tem ali dentro da Torá, você não tem um sistema sacrificial específico ou um mandamento específico de transferência de pecado de um homem para um animal, que é o que vai ser trazido ali 430 anos depois da promessa que foi feita a Abraão. Abraão foi um homem que cumpriu as leis do Eterno, quem dá esse testemunho é o próprio Eterno. Capítulo 26, verso 5, lá de Gênesis. Só que você não tem um sistema sacrificial, e é só depois da saída deles do Egito é que esse sistema é acrescido. Isso é, agora você tem um pecado X, então você paga um bezerro ou 2 bezerros e daí por diante, você sacrifica, coloca a mão sobre a cabeça daquele animal e ele vai carregar o seu pecado. Essa é a lei que vai ser acrescida ali. Essa lei apontava para Yeshua. Ele é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Eu não sei de onde tu tirou
é que eu estou dizendo o contrário disso. Yeshua, ele cumpre aquilo que foi estabelecido no Monte Sinai a respeito da transferência de pecado do ser humano para os animais. Ele é o Cordeiro perfeito. Por que que isso é exigido? Porque os homens matavam, roubavam, adulteravam e isso traz a morte. Depois que ele morre lá no madeiro, o que que acontece? Deixou de ser pecado matar? Deixou de ser pecado roubar? Não, porque não é isso que ele crava no madeiro. O que ele vai cravar no madeiro é todo o sistema legal que pedia a morte do homem e ele pagou. É isso. Simples assim. Então eu não preciso mais sacrificar cordeiro, eu não preciso mais sacrificar um bode, daí por diante. Esse sistema não serve para mim. Quando lá em Jeremias diz, farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, qual é a diferença que ele diz? Escreverei em seus corações a minha lei. Ele mudou a Torá do ponto de vista não mate, não roube, não adultere, porque o apóstolo Paulo cita isso lá no capítulo 13 de Romanos. O próprio Mashiach, quando veio, citou esses mandamentos. Então não há mudança nesse sentido. O que há mudança é no sistema sacerdotal. Ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, e ele cumpre tudo aquilo que foi dado no Sinai. Mas no sentido de invalidar o mandamento não mate, não roube, não adultere, isso não existe. Esse é o entendimento das pessoas hoje. Eu não preciso mais cumprir a lei. Mas se eu cumprir a lei, eu sou maldito. Aí eu fico assim, quer dizer que se você cumprir a lei, você é maldito? É. Aí eu pergunto pro camarada, você mata? Não. Você rouba? Não. Você adultera? Não. Então tu é maldito, cara. Agora, se você entender, eu não posso me justificar diante do Eterno pela lei, ninguém pode. A lei não foi dada para ser justificada. Primeiro que a primeira lei que você citou, a primeira lei que foi dada, o homem não era perdido, né? Ele era um homem livre. A primeira lei que foi dada não foi para a salvação ou para a justificação, foi como proteção. Então as leis que nós temos hoje, não mate, não adultere, não é proteção para nós. Porque mesmo dentro do Brasil onde nós estamos, se eu matar, eu vou preso. Se eu adulterar e se o marido da mulher me pegar, provavelmente eu vou morrer. Se eu roubar, vou preso, ou então o pessoal pega na rua e me linchar. Então, a observância dos mandamentos é uma proteção para o próprio indivíduo. E não para a salvação. Nenhum mandamento, e aí eu já perguntei a essas pessoas, aonde foi dado um mandamento para a salvação? Não existe isso. Os mandamentos é uma conduta de um salvo. Talvez você está dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo com palavras diferentes. Eu não defendo que você deve guardar mandamento esse ou aquele para a salvação. Eu defendo que todo crente em Yeshua deve guardar os mandamentos porque é salvo. Se eu sou salvo, eu tenho uma conduta diferente. Se eu matava, roubava, adulterava, eu não pratico mais isso. Para ser salvo? Não, é porque sou salvo. Sou livre. E se eu fizer isso? Aí eu estou dizendo que não acredito no sacrifício, continuo pecando, vou por fogo eterno. Não tem conversa. Se continuar pecando, como o apóstolo Paulo diz, não há lei sem pecado, não há pecado sem lei. Então a lei continua, o apóstolo Paulo deixa isso lá bem nítido no capítulo 7 de Romanos, né? Muito bom. Zacai, mas aí é aqui entra o problema. Que código de lei nós estamos falando? Porque assim, ó, por que essas leis foram dadas? Deus escolheu uma nação de onde viria o Messias. Aí ele falou, olha, vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu vou proteger vocês, vou abençoar vocês, vocês serão meu povo e tal. Aí ele começa a detalhar, lá em Êxodo. Vocês têm que fazer assim, 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 não pode isso, não pode isso, não pode isso. Então ele deu a constituição para aquele povo específico. Essa lei, os apóstolos falaram que ela tinha uma finalidade. Tinha vários objetivos, na verdade, né? Além de expor o pecado deles, Paulo ele fala qual era o objetivo daquele código de leis. Você, inclusive, já citou Gálatas 3, mas Paulo volta a tratar desse assunto em Romanos 10, versículo 4. Aí ele diz assim na sua carta aos Romanos, porque Cristo é o fim da lei, para que todo aquele que exercer fé possa alcançar a justiça. Então, qual era a finalidade da lei? Conduzir as pessoas até Cristo, o descendente prometido. Gálatas 3, versículo 9, Paulo falou exatamente isso.
Quando Cristo aparece, aí entra o que nós já lemos aqui em Gálatas capítulo 4. No tempo certo, Deus envia o seu Filho, que nasceu de uma mulher e estava debaixo de lei, para livrar, libertar, salvar, por meio de uma compra, os debaixo de lei. Lembra que você falou da promissória? Quem foi que pagou o preço? Quem foi que pagou a dívida? Jesus Cristo. Como? Paulo explicou. Por meio da sua carne. Por meio da sua carne, do seu sacrifício humano, Jesus pagou a promissória, que era a obrigação de obedecer à lei. Pagou a promissória, não tem por que mais continuar fazendo valer a nota promissória. Tá, Adriano, isso quer dizer que as pessoas agora podem pecar à vontade, porque só tem pecado se houver lei. De fato. Só que Paulo ele fala sobre isso. Aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ó. Continue levando os fardos uns dos outros. E desta maneira vocês cumprirão a lei do Cristo. Então Paulo agora está falando não mais da lei de Moisés, mas sim da lei do Cristo. É esse código de leis que os cristãos, que são aqueles que imitam a Cristo e obedecem os mandamentos que ele deu, estão seguindo. Entre os mandamentos de Jesus, tem a questão de não matar? Tem. Uma ocasião em que Pedro tentou defender Jesus, ele falou, devolva a espada à espada. Quem tomar a espada para matar, vai acabar morrendo pela espada. Então, nada de matar pessoas. Ele até falou, ame o seu próximo como a si mesmo. Não ame até mesmo os seus inimigos. Então, são mandamentos que estão debaixo da lei do Cristo. E são essas leis que a nação do Cristo obedece. Não é mais aquela que foi dada para a nação de Israel. Já foi cancelado. Jesus deixou de lado as 613 e começou a instituir a nova Constituição para os cristãos. Paulo chama isso de lei do Cristo. E é essa lei que o cristão tem que seguir. O que eu estou tentando mostrar, e que eu espero que você entenda, é que cristão hoje, em 2025, não tem nenhuma obrigação de seguir as 613 leis dadas para a nação de Israel. A nossa obrigação, quais cristãos, é seguir a lei que foi dada por Jesus, não por Moisés. Tanto é, para eu finalizar essa parte, o próprio João, aqui em João capítulo 1, versículo 17, ele escreveu inspirado assim, ó, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram a existir por meio de Jesus Cristo. O debate não é sobre graça e lei? Ok, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Como? Por meio do novo código, da nova Constituição que um cristão verdadeiro tem que seguir. E não tem nada a ver com a lei de Moisés, agora é a lei do Cristo. A lei de Moisés era para a nação de Israel e os gentios que se tornassem moradores de Israel. A lei de Cristo é para todo aquele que professa o verdadeiro cristianismo, que é imitar Jesus Cristo. Nessa lei tem mais de 100 mandamentos que Cristo dá e envolve diversos aspectos da vida do cristão. Uma lei é algo que é bem taxativo. Não faça isso, 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 não faça isso. Faça isso, 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 isso. A lei do Cristo ela é muito mais baseada em princípio do que numa lei. E eu pressuponho que você sabe a diferença entre um princípio bíblico e uma lei bíblica. O cristão hoje, ele segue princípios bíblicos, e não lei de um código escrito. Bora conversar aqui tranquilo. Assim. Qual lei Moisés escreveu de livre e espontânea vontade? Nenhum. Então, quem foi que deu a lei? Deus. Porque assim, Adriano, quando a pessoa fica... A lei de Moisés é como se Moisés tivesse inventado a lei. Não foi ele, né? Foi o Eterno, correto? Então o Eterno Deus estava errado a lei? Não. Ela apenas cumpriu o seu objetivo para o qual ela... Pronto.
Então, cumpriu o objetivo, né, no caso dos sacrifícios, acabei de dizer, o objetivo dos sacrifícios é apontar o Mashiach. Mas nós temos, por exemplo, algumas leis que não estão repetidas no Novo Testamento, mas cada um de nós aqui sabe que isso é pecado. Mas então, por exemplo, não deitará com a filha, com o filho, com o irmão, não está lá? Está lá em Levítico, né? E o cristão hoje, deve ou não deve fazer isso? Não deve. Isso. Então ela é válida. Se você vai ali, por exemplo, para o capítulo 15 de Atos, os apóstolos vão exigir já de pronto a questão da porneia, né, que vai abranger vários tipos de pecado, da sexualidade, a questão do sangue, né, que vocês lá levam ao pé da letra e nem faz transfusão, e eu não vou entrar nesse debate, estou só lembrando, viu? A idolatria, mas quando a pessoa me cita esse texto, eu digo, cidadão, se nós entendermos que era só isso para os gentios, você já pensou se os apóstolos decidissem que era só isso? Lá não está falando, por exemplo, de não matar, não roubar, será que isso? Não faz sentido, né? Então ali, o que se entende, aquilo ali era algo para que os gentios começassem a estudar e pudessem sentar dentro de um local junto com os seus irmãos que vieram do farisaísmo, né? E não a base legal para um cristão seguir, porque do contrário, e as outras coisas. Então ali é o começo da coisa. Então, vamos recapitular. Todos os mandamentos que Moisés escreveu, não foi ele que tirou da cabeça, foi o Eterno quem deu. Qual era o objetivo do sacrifício? Retirar o pecado do indivíduo, passar para o cordeiro ou por boi. Isso se cumpre no Mashiach. As penalidades que eram quase que automáticas dentro do Estado de Israel, lá em Hebreus capítulo 6, se não me engano, capítulo 10, vai dizer que aquele que peca, que viola um dos mandamentos, está sujeito a uma punição bem maior do que aquela que aqueles camaradas sofriam, porque lá precisava de 2 ou 3 testemunhas. Hoje não. O próprio Mashiach é quem fiscaliza isso. Então, se eu não considerar o sacrifício de Yeshua no madeiro e continuar pecando, isso é, continuo roubando, continuo matando, quer dizer que eu não crie, por isso que o texto que você acabou de ler, que é Romanos 10, 14, o fim da lei é o Mashiach, ou a finalidade, depende da tradução, o fim da lei é o Mashiach para, tem um detalhezinho lá, né? Para todo aquele que crer. Se você não crer, se você não considerar, não existe fim de lei para você. Ela continua te cobrando o teu pecado. Então, se eu acredito que ele morreu por mim, pagou tudo, foi cravado o escrito de dívida, então sobre mim não há mais condenação. Nenhuma condenação para os que estão, né, no Mashiach e Yeshua. Ponto. Agora, dizer que o código que o Eterno escreveu com o seu próprio dedo, falou e o povo não suportou, não fale mais, fale a Moshe. Segunda questão que você falou sobre 613. Ninguém em Israel cumpre 613 mandamentos. Nem naquela época, porque 613 é dividido entre sacerdotes, para as mulheres, a questão do campo. Ninguém. Nem mulher ia cumprir 613, nem homem. Isso era dividido e muito bem dividido. E 613 também é um número organizado pelo rabinato. Por que 613? Eu já falei, vou repetir. Por que eles dividiram em 613? Você tem 6, 1, 3, 6, 1, 7, mais 3, 10. Entenderam a lógica? Estão dizendo que todo o sistema legal dos mandamentos resume-se aos 10. Por isso que quando perguntaram a Yeshua qual é o grande mandamento, que foi que ele disse? Qual é o grande mandamento? Amarás o Eterno teu Elohim de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Porque, e desses, disse Yeshua, depende toda a lei. Então, dos 10 mandamentos, depende toda a lei. Então, a base é ali. Então, os mandamentos de sacrifício, sacerdotal e tudo, que eram baseados
nos 10 mandamentos, por que os mandamentos de sacrifício vieram? Para que eu e você pudesse estar hoje aqui falando do amor do Mashiach. Porque se ele não tivesse morrido, a penalidade continuava e estaríamos, em outras palavras, condenados ao fogo. Mas por causa do sacrifício dele, não mais. Agora, se continuar errando, se continuar matando, continuar adulterando, continuar na porneia, por assim dizer, está perdido. O código continua valendo. E é isso. Então, Zacai, mas esse código que continua valendo não é mais aquele que foi dado por Deus por intermédio de Moisés. É aquele que foi dado por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o código que está vigente. Tanto que Paulo, ainda em Gálatas capítulo 3, depois que ele diz que a lei foi dada até que chegasse o descendente, ou seja, até a vinda do Messias, ele fala no versículo 23 e 24 e conclui no 25. No entanto, antes de chegar à fé, estávamos sendo guardados debaixo de lei, entregues à custódia, aguardando a fé que estava para ser revelada. A lei, portanto, tornou-se nosso tutor, conduzindo a Cristo, para que fôssemos declarados justos por meios da fé. Mas agora que chegou a fé, olha o detalhe, não estamos mais debaixo de um tutor. Quem que era o tutor antes? A lei tornou-se o nosso tutor. Depois que a fé chega, nós não estamos mais debaixo de um tutor, ou seja, da lei que era a lei que o judeu precisava obedecer, a lei dada por meio de Moisés. Eles não estavam mais debaixo daquele código de leis. A lei agora que eles tinham que obedecer era a lei do Cristo. Tanto é verdade que Paulo, que conhecia muito bem essa questão, ele sabia que Deus havia feito um pacto com a nação de Israel, ou seja, um contrato. Vamos assinar aqui um contrato. As leis eram as cláusulas desse contrato. E era um contrato bilateral. Deus tinha obrigações para cumprir, Moisés, aliás, a nação de Israel também como um todo, como um povo, tinha a obrigação para cumprir. Então a lei ali eram as cláusulas do contrato, as partes, Deus e a nação de Israel. Quem que era a testemunha desse contrato? Moisés. Beleza. Esse pacto foi cancelado. Tanto que o apóstolo Paulo fala de um novo pacto. O pacto antigo foi cancelado, porque ele cumpriu o seu objetivo. Qual era a finalidade desse pacto? Fazer com que o Messias pudesse vir da nação de Israel. Então Deus assinou um contrato com essa nação até que viesse o descendente. O descendente veio. O contrato ainda tem alguma validade? Não. Paulo disse que esse contrato ele foi revogado. Ele foi cancelado. E Jesus vem agora sendo o mediador de um novo pacto. Pacto esse agora de um reino e sacerdote. Aí Jesus assina agora um contrato. Quem são as partes? Deus, por meio de Jesus Cristo aqui na terra, o seu representante, e os 144 mil, que seriam reis e sacerdotes. Esse é o novo pacto. Esse novo pacto também tem cláusulas, que é o que Paulo já disse, a lei do Cristo. Então nós hoje, que somos cristãos, não seguimos mais o contrato que foi feito com Deus e Israel, mas sim o contrato que Jesus fez para os cristãos verdadeiros, com os cristãos verdadeiros, que envolve claramente um contrato para serem reis e sacerdotes que beneficiam a humanidade como um todo, a grande multidão. Por isso que nós não estamos mais sacrificando animais. E Jesus Cristo, você sabe que era uma lei que eles deveriam ir adorar lá em Jerusalém. Aqui em João, Jesus conversando com a samaritana, no versículo 21, ele fala um detalhe interessante sobre isso. João 4, versículo 21, ele diz: acredita em mim, mulher. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai.
Ou seja, naquela época, o local de adoração era Jerusalém. Jesus fala de uma época futura em que não era mais necessário ir até Jerusalém para adorar a Deus. Ou seja, a lei que regia esse procedimento, ela não estaria mais em vigor. Jesus sabia que aquela lei ia cair, e de fato caiu, assim como todas as demais. Mas os cristãos não ficaram sem lei. Jesus vem e dá mais de 100 mandamentos para os cristãos, que Paulo chama de lei do Cristo. E é essa que nós temos que seguir. É essa que nos aperfeiçoa, é essa que nos ajuda a ser salvos, é essa que nos torna um cristão melhor, um cristão que consegue imitar melhor a Cristo, que consegue refletir melhor as qualidades de Jeová. Coisas essas que a lei dada pela nação, para a nação de Israel, que embora fosse perfeita, ela não tinha o objetivo de tornar aperfeiçoado aquele que obedecia à lei. A regra lá era, a lei é essa, se obedecer, continua vivo, se não obedecer, você vai ser morto. Era disciplinar o povo. Pronto, a palavra é essa. Era botar o povo no cabresto, no eixo. Olha, vocês têm que aprender a ser obedientes. Então lá tinha lei para tudo. Tudo na vida de um israelita tinha lá essa lei. Então eles tinham que ser obedientes. Questão de sacrifício, questões sociais, questões jurídicas. Uma mulher, por exemplo, que fosse violentada, ela tinha uma lei que ela tinha que obedecer, mesmo durante o ato da prática, senão ela podia ser cúmplice do pecado que era feito, os dois serem punidos. Então tinha lei para tudo. Agora Jesus, ele vem e traz um código de lei superior ao antigo, porque ele aperfeiçoa o cristão, ele aproxima esse código de lei, aproxima Deus, aliás, o humano de Deus, e por aí vai. Então é esse código de lei que a gente tem que seguir, e não mais o da nação de Israel. Certo. Vocês querem ir para as perguntas depois do Zakai falar aí? Que aí já faz quase uma hora. Pode ser. Tá. Adriano, porque assim, a gente tem que ser claro que leis são essas que Yeshua acrescentou, né, que não esteja lá na Torá, que é para a gente ser um pouco mais específico. Quanto à questão da mobilidade, o Mishkan, quando foi feito, né, o tabernáculo, ele era móvel, e quando você pega o texto em hebraico, a ideia que o Eterno estava dizendo ali para o povo, que ele queria habitar, morar com o povo. E essa é a ideia primária. Isso é, o Eterno está dizendo que para onde o povo fosse, ele estava. Essa ideia de fixar em Jerusalém foi uma ideia de Salomão. Aliás, de Davi, e o Eterno permite que Salomão faça. Então ele tira a mobilidade. Isso é um problema do ser humano. A ideia primária do Mishkan era que o Eterno estivesse no meio do povo, como ele está hoje. Agora veja bem, eu tenho aqui Romanos, capítulo 13, verso 9, diz assim: com efeito, não adulterarás, o apóstolo Paulo falando, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, porque ele não citou os 6 que são relacionados aqui ao ser humano, do homem para com o homem, ele diz assim, tudo nesta palavra se resume, amarás o próximo como a ti mesmo. Esse termo, amarás o próximo como a ti mesmo, está lá em Levítico 19, 18. Foi o que Yeshua repetiu lá para os fariseus quando perguntaram qual era o primeiro o grande mandamento. Ele diz, amarás o Eterno sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele está repetindo. Ele repete o amor a Elohim, porque a lei é isso, a lei é amor. Mesmo as leis a respeito de sacrifícios revelam o amor do Eterno. Porque se eu não tivesse as leis a respeito do sacrifício que foi acrescentada lá no Sinai, eu não teria o sacrifício de Yeshua, porque ele veio cumprir exatamente isso que a lei pedia. Um sacrifício perfeito, um cordeiro perfeito, né? Então, nesse sentido. Então, o apóstolo Paulo aqui ainda em Romanos, ele vai dizer assim, que no capítulo 7, falando sobre a nossa conduta, né, quanto à questão da lei, ele diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o 9º mandamento aqui. Se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Porquanto, onde não há lei, não há pecado. Então, se não tivesse um mandamento que dissesse não cobiçará, não teria problema nenhum. Outrora eu vivia sem lei, mas assim que veio o mandamento,
reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, agora o mais interessante é esse aqui, ó. E o mandamento que me era para a vida, porque lá em Deuteronômio, lá em Levítico, vai dizer o seguinte: e se tu cumprir esses mandamentos, tirar bem, terá uma longa vida. Isso é para a vida, é uma proteção. Se tu anda bem, se tu não rouba, se tu não mata, não pega a mulher alheia, dificilmente vai acontecer alguma coisa contigo. Então é para a conduta de um crente. É para a salvação? O texto lá diz que é para a salvação? Não, é para que tu viva bem. É para isso. Ele diz assim: e o mandamento que me era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. De modo, verso 12, que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mesmo aqueles que tratam dos sacrifícios, ele é santo, justo e bom, porque eles apontam para o Mashiach. Mas esses aqui, de forma nenhuma, pode ter sido revogado. Não mate, não roube, não adultere. Não é isso que Yeshua cravou no madeiro. Foi os nossos pecados que a lei do sacrifício pedia. Logo, o bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem. Foi o que o pecado fez. Pegou o que era bom, isso é a minha carnalidade, pegou o que era bom e transformou em morte. Esse é o problema. O problema não é a lei, o problema sou eu. A lei, ela está enferma por causa de quê? Por causa da carne. Então ela não consegue fazer o homem ser justificado, porque o homem é mau. Porque bem sabemos que a lei, presta atenção, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Pois o que faço não entendo, porque